Boa tarde, queridos alunos. Tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Pessoal, vejam bem. Na aula de hoje, nós iremos abordar um assunto, uma produção textual do gênero crônica, certo? Esse ano nós não pudemos participar da Olimpíada Brasileira de Língua Portuguesa, porque está sendo conturbado, como vocês sabem, desde o ano passado, e nós achamos melhor não participar da Olimpíada Nacional, e sim fazer uma Olimpíada escolar, dentro da própria escola, certo? Então, vamos começar a trabalhar hoje a partir desse tema, que é uma produção de texto, uma redação, a mais famosa redação, como vocês conhecem, mas vamos chamar de produção de texto, e o gênero é crônica, tá bom? Então, eu vou explicar aqui para vocês, prestem atenção, hoje vocês não vão começar a escrever logo não, a gente vai entender o que é a crônica, quais são as características de uma crônica, que vocês já têm aí em mãos no texto. Eu vou mandar para vocês em seguida um modelo de crônica, um exemplo de crônica de Clarice Lispector, que vocês vão ler e depois a gente vai discutir esse texto, certo? Antes de nós mesmos começarmos a produzir o nosso texto, a escrever o nosso texto. Então, vejam bem, dessas redações, dessas produções de texto, vai ser passado por uma comissão escolar. Não sou eu mesmo que irei corrigir, e sim a escola vai criar uma comissão com 3 ou 4 professores para fazer a escolha das 3 melhores crônicas, tá bom? Dos 3 melhores textos. É como se fosse um concurso de redação, só que a nível escolar, tá bom? Não vai ser a nível nem municipal, nem estadual, nem federal, e sim, só a nível da nossa escola. Eu vou projetar aqui o vídeo para vocês, ou melhor, a tela para vocês acompanharem comigo. Apareceu já para vocês aí, pessoal? Acredito que sim. Então, vejam bem, produção de texto, crônica. Primeiro, vamos entender o que é a crônica. A crônica é um gênero textual curto, escrito em prosa. Quando diz que é curto, escrito em prosa, porque nós temos outros tipos de gênero narrativo, porque a crônica também é do tipo narrativo, certo? Porque tem o romance, tem as novelas, que são do tipo narrativo. Romance e novela são longos, são histórias compridas. E a crônica é do tipo narrativo, pertencente ao gênero, que é o gênero crônica, ele é curto. E por que em prosa? Prosa são todos os textos que não são poemas, ok? Geralmente produzido para meios de comunicação, por exemplo, jornais, revistas, etc., blogs, internet, enfim, para esses meios de informações e comunicação. Além de ser um texto curto, possui uma vida curta, ou seja, as crônicas tratam de acontecimentos corriqueiros do cotidiano. Então, tratam de coisas do nosso dia a dia, da nossa convivência, do nosso viver. Do latim, a palavra crônica, crônica, entre parênteses, refere-se a um registro de eventos marcados pelo tempo, cronológico. E do grego cronos, significa tempo. Então, vejam, é uma coisa temporária. Como a própria palavra diz, é curto, é cronológico, é temporário. Portanto, elas são extremamente conectadas ao contexto que são produzidas. Por isso, com o passar do tempo, ela perde sua validade, ou seja, fica fora do contexto. Então, se é uma coisa que é feita dentro da nossa realidade, dentro do cotidiano, é um acontecimento corriqueiro do dia a dia, então, claro, com o tempo, vamos dizer, 10 anos, 15 anos, 30 anos, ela vai estar fora daquele contexto, porque foi escrito há muitos anos. Vamos ver as características da crônica. Narrativa curta. Narrativa, a gente já viu isso, né, pessoal? Narrativa. Um gênero, o tipo narrativo é uma história. Então, é uma história curta. E essa história, ela tem uso de linguagem simples e coloquial. Não precisa usar uma linguagem totalmente rebuscada, uma linguagem totalmente gramatical.
desde que seja correta a linguagem, mas ela pode ser uma linguagem simples, com palavras de fácil entendimento no seu conceito, no seu significado. Presença de poucos personagens, se houver, tá bom? Não precisa colocar muitos personagens. Personagens, vocês já sabem, que são os participantes da história. Espaço reduzido, o espaço onde acontece essa história, onde acontecem esses acontecimentos, tem que ser pode ser uma coisa reduzida, pode ser dentro de uma casa, pode ser dentro de uma escola, pode ser numa festa em si. Não precisa se alongar muito, tá bom? Não precisa o espaço ser muito extenso, pode ser reduzido. Temas relacionados a acontecimentos cotidianos, ou seja, acontecimentos do dia a dia. Vamos ver os tipos de crônicas que nós temos. Embora seja um texto que faz parte do gênero narrativo, com enredo, que é a história, foco narrativo. O foco narrativo é aquele que é escrito ou em primeira pessoa, quando o personagem participa dos fatos narrados, ou foco narrativo em terceira pessoa, quando a pessoa que escreve apenas conta fatos acontecidos com outra pessoa. Quem está contando não participa desses acontecimentos. Aí o foco narrativo é em terceira pessoa. Personagens, que são as pessoas que estão envolvidas, tempo e espaço. O tempo pode acontecer em 1 ano, em 2 anos, ou em uma semana, ou em um dia. O tempo que vai dizer é vocês. E o espaço é onde ocorre essa história, onde ocorre essa crônica. Há diversos tipos de crônicas que exploram outros gêneros textuais. Podemos destacar a crônica descritiva e a crônica dissertativa. Vejam bem, além da crônica narrativa, podemos destacar a descritiva, que é aquela que vai descrever o que você está citando, está relatando, e a dissertativa, quando você discorre um texto, dando o ponto de vista de um determinado assunto, conteúdo. Além delas, temos a crônica jornalística. Mais comum das crônicas da atualidade são as crônicas chamadas de crônicas jornalísticas, produzidas para os meios de comunicação, onde utilizam temas da atualidade para fazerem reflexões. Aproxima-se da crônica dissertativa. Então, a crônica jornalística é mais para uma dissertação e não para uma narração. Crônica histórica, marcada por relatar fatos ou acontecimentos históricos, com personagens, tempo e espaço definidos, aproxima-se da crônica narrativa. É o que a gente vai propor após isso. Crônica humorística. Esse tipo de crônica apela para o humor, coisa engraçada, coisa que causa graça nas pessoas, como forma de entreter o público, ao mesmo tempo que utiliza da ironia e do humor como ferramenta essencial para criticar alguns aspectos, seja da sociedade, política, cultura, economia, etc. Outros fins, segurança pública, enfim, um fato que ocorreu no município, um fato que ocorreu no Brasil. Então, são esses os tipos de crônica, certo, pessoal? Então, vejam bem, a crônica, apesar de ter a crônica descritiva e a dissertativa, mas o que nós iremos propor aqui é uma crônica narrativa. Narrativa porque é uma história, onde vai haver tempo, foco narrativo, enredo, espaço e personagens, tá bom? E quando vocês forem escrever, tem que prestar atenção nos parágrafos, na paragrafação, certo? Ou seja, não faça um texto com um parágrafo único, não faça um texto sem perna e cabeça, sem nexo. Observe quando você for escrever, você tem que observar a introdução, você vai estar introduzindo a história, pelo menos um parágrafo de introdução é interessante, que fica a estética bonita, fica esteticamente arrumado. 1 ou 2 parágrafos de desenvolvimento, quando você introduz uma história, aí você vai desenvolver essa história, e pelo menos um parágrafo de conclusão, onde você vai fechar o enredo, você vai fechar toda a história. Então, observem essa estrutura. Pelo menos 4 parágrafos. 1 de introdução, 2 de desenvolvimento, mas pode ser um também, e 1 de conclusão. Não façam um texto totalmente com um parágrafo único, porque ele não vai ficar esteticamente dentro dos padrões de uma redação bem elaborada, tá bom?
Então, a partir daqui, eu vou postar um texto, vocês não têm ele aí na apostila, eu vou postar aqui na internet, ou seja, aqui no WhatsApp, que vocês irão ler esse texto. É um texto de, como eu já disse anteriormente, de Clarice Lispector. Então, leiam o texto e, em seguida, podem colocar aqui no WhatsApp mesmo o que vocês acharam, o que vocês, ou seja, qual foi o enredo dessa crônica. Quem são os personagens dessa crônica? Qual é o tempo que aconteceu? Se vocês conseguem perceber isso. Qual foi o espaço que isso aconteceu, tá bom? Então, isso vocês podem fazer através de um áudio ou através de texto escrevendo no WhatsApp. Tá bom, pessoal? Então, a atividade de hoje é ler, é prestar atenção a esse vídeo explicativo e ler o texto que eu vou passar e vocês vão me dar um feedback do que vocês acharam. Como eu disse, tentem decifrar quem são as personagens, tentem, não precisa escrever, mais uma vez, não precisa escrever. Vocês vão passar um áudio para mim, que eu vou ouvir os áudios de vocês de retorno, dizendo o que é que vocês acharam, qual é o enredo da história, ou seja, o que é a história em si do texto que vocês vão ler. Quem são as personagens? Onde ocorreu, ou seja, qual é o tempo, que tempo e qual espaço onde ocorreu esse fato que vocês vão ler, tá bom? Então, a atividade de hoje é isso. Na próxima semana, ou na próxima aula, que será na terça-feira, próxima semana mesmo, que a gente vai começar, de fato, a escrever o texto. Tchau, fiquem com Deus. Qualquer coisa, estou aqui para tirar as dúvidas de vocês.